Querido, abra a sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos trabalhar esse capítulo. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Durante essa semana nós tivemos algumas informações muito boas, tanto do culto de quinta-feira, quanto ontem lá na casa do irmão Armendo, a palavra que Deus nos mandou lá através do irmão Rodrigo, palavras orientadoras. E tanto o irmão Paulo quanto o irmão Rodrigo, eles não tinham informação do que durante essa semana eu estava lendo e orando ao Senhor, pedindo direcionamento para o culto de hoje à noite. Eu quero que você concentre primeiro a leitura nos versículos de 34 a 40, mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Se você quiser fazer alguma anotação, alguma coisa, você tem liberdade para isso. Eu não sei se você escreve na sua Bíblia, mas quero ler com vocês Mateus 22, os versos 34 ao 40. Amém? Você pode ficar de pé, se for possível. Amém? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder falar da tua palavra nessa noite. Quero ter a liberdade, Deus, de pedir que, através do teu Espírito Santo, a nossa mente e o nosso coração estejam ávidos para receber a sua palavra. E que essa palavra recebida, ela possa fazer diferença, tanto na nossa mente, quanto no nosso coração. Para que o nosso comportamento e o nosso pensamento esteja verdadeiramente voltado para o Senhor. Assim nós oramos, Deus, e pedimos que o teu Espírito Santo, que está conosco, nos traga entendimento da sua palavra. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, pode se assentar. O texto de Mateus 22, vamos dizer que ele faz parte de um bloco de ensinamentos de Jesus que levaria ou aumentaria a raiva, o ódio, o sentimento de perca de espaço
por parte dos líderes judeus daquela época. A partir do capítulo 22, os confrontos, os ensinamentos, o confrontamento que Jesus teve, principalmente com os líderes do povo judaico daquela época, culminou com que essa raiva aumentasse a ponto de culminar com a morte, a crucificação de Jesus. O texto, a partir do capítulo 22, ele é bastante desafiador para mim e para você, quando nós o lemos num todo. Eu quero, nessa noite, levantar alguns pontos aqui, para que no final a gente possa fazer uma comparação das verdades que muitas vezes nós deparamos nos nossos dias, ou comportamentos nossos, que após uma reflexão, após a gente parar para pensar, a gente chega a uma conclusão de que muitas vezes o que eu penso, ou o que eu acho, não condiz com o ensinamento da palavra de Deus, e as nossas verdades, elas ficam em suspenso. Aquilo que eu e você achamos que é correto, quando nós confrontamos a palavra de Deus, nós encontramos falhas no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ser ou de estar. Primeiro ponto, se você está com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, há uma verdade aqui que acompanhava o povo de Israel, que os sacerdotes e os líderes, eles não criam em algumas coisas. E Jesus conta uma parábola aqui, que é o verso 1 até o verso 14. Essa fala de Jesus aqui, nessa circunstância, aponta para o tipo de liderança, ou o tipo de governo que o povo judeu exercia sobre a sua nação. Embora o governo superior fosse o governo romano, entre o povo judeu existia, mesmo com o domínio do império, se fazia estabelecer as suas normas e as suas leis. Se você puder voltar atrás, eu não sei se você vai precisar virar uma página aí, mas no capítulo 21, os versos 45 e 46, isso, diz que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Querido, o posicionamento dessas leis diante de um povo, e sendo mandatários, eles não abriam mão das verdades que eles tinham. E Jesus, ele veio como judeu, ele nasceu como judeu, viveu, trabalhou, aprendeu todas aquelas normas e regras com vistas ao que Deus tinha preparado para ele no futuro.
Mas ele precisava aprender e vivenciar aquilo todos os dias, para que na hora certa, no tempo certo, na idade que Deus entendesse que estava ele pronto, ele exercesse o seu ministério. Então eu quero que vocês saibam, sem nenhuma dúvida, que Jesus sabia o que estava fazendo. Primeiro, esse ponto, ele traz para mim e para você hoje uma reflexão de que nós temos convicção que Jesus sabia das coisas, mas nós trabalhamos as nossas posições hoje, entendendo que nós também temos razões e que nós carregamos as nossas verdades. Os sacerdotes e fariseus, como líderes de um movimento com o fim de prender a Jesus, eles entenderam que Jesus estava falando deles. Eles sentiram. Querido, a palavra de Deus, ela tem que significar para mim e para você, que quando ela é explicada, lida, dissertada, ensinada, ela precisa fazer esse incômodo ou promover esse incômodo que esses líderes judaicos sentiram naquela época. Nós precisamos entender isso hoje. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus e ela não causa em nós uma expectação de que algo precisa ser mudado na minha vida, ela deixa de exercer a sua essência. Na ministração do louvor, o irmão Diego partilhou aqui conosco, ele orou por isso, ele ministrou isso ao nosso coração, para que a gente não esteja aqui simplesmente por um compromisso de domingo à noite, mas que eu esteja aqui presente. Ele pediu ao Espírito Santo de Deus para nos incomodar, para que a gente estivesse presente aqui, para cultuar e louvar a Deus. Entender verdadeiramente que isso não é um ritual apenas que eu tenho que sair da minha casa e estar presente aqui no culto à noite. Eu preciso estar diante de Deus entendendo a adoração que precisa ser dada a Deus. E aquele povo, o povo de Israel naquela época, aprisionados nas suas verdades, eles não gostavam do que estava acontecendo. E eles queriam prender e eliminar as influências que Jesus estava causando no meio do povo. Querido, essa mesma meta o diabo tem hoje, para tentar tirar do meu e do seu coração a motivação de adorar a Deus. Então Jesus estava ali também por causa de uma verdade. Brigas, confrontos de verdades. Então, a primeira rejeição à verdade de Deus. Segundo ponto, dos versículos 15 ao versículo 22, uma verdade quanto às finanças. Você me ouve falar muito pouco de dinheiro aqui na igreja. Hoje vai ser um dia que eu vou falar. Querido, a coisa que mais nos incomoda, presta atenção que eu estou falando no plural, eu estou dizendo eu e você. O que mais nos incomoda é quando nós vamos a um supermercado ou vamos fazer qualquer tipo de consumo e que posteriormente nos é informado sobre a taxação dos impostos que são colocados em tais produtos. Não obstante de eu e você
pagarmos impostos de tudo que nós compramos. Sim, se você trabalha, se esforça e tem uma renda, chega no final do ano, no princípio do ano, dependendo do que você ganha, você ainda devolve 28% de tributação para o imposto federal, imposto de renda. Sim, eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu estou dizendo nós. Nem eu, nem a maioria das pessoas aqui gosta de pagar imposto. Se eu pudesse, eu não pagaria. É esse o pensamento que está dentro da igreja hoje, numa maioria. E há muitos que sonegam. Não são poucos. O que o dinheiro tem feito na minha vida e na sua vida, meu irmão? Quais as expectativas que eu tenho quanto a essas questões diante do reino de Deus? Então, esse povo que estava preparando para pegar Jesus em alguma coisa, foi pelo lado financeiro. Sim, o lado financeiro hoje mexe com a minha vida e com a sua. Principalmente se você for uma pessoa que faz conta, que tem controle de gastos e de receita, e quer levar a coisa bem controlada, hoje você está passando aperto. Não importa aonde você esteja no quadro da distribuição da renda nacional. Se você é assalariado ou ganha mais de um salário, você está enquadrado dentro dessas questões. E dentro da igreja hoje existe isso. Crentes que não fazem a declaração de renda, que não prestam conta do que ganham. Por quê? Querem pagar pouco imposto. Isso é verdade. Bom, dos versículos 15 a 22, eles queriam pegar Jesus nisso. Vamos ver o que ele pensa? Então, retirando os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhes discípulos, juntamente com os herodianos. Foi um outro grupo de pessoas. Nós já tivemos lá, já questionamos ele. Vai vocês agora, porque ele não te conhece? Então vocês vão poder perguntar a ele qualquer coisa. Mas tragam informação para nós. Aonde eles queriam pegar Jesus? Se Jesus dissesse que eles eram contra, que ele era contra o imposto contra o tributo romano, o que eles iam fazer? Pegava as autoridades romanas, chamava ele e falava assim: vem cá, ó, aquele líder que eu tenho falado com vocês aqui, que vocês não têm me dado crédito e tal, aperta ele, porque ele é sonegador. Ele está incentivando o povo a não pagar imposto. Se ele falasse que ele era a favor dos impostos, eles iam chamar o povo e falar assim: presta atenção, olha o líder que vocês estão chamando aí, ó. O cara está falando abertamente aí que vocês devem pagar imposto para Roma. O judeu, ele não gostava dessa situação, porque a tributação que Roma impunha sobre eles fazia deles súditos. E eles não gostavam dessa situação. Querido, nem eu, nem você gostamos de estar preso a essas coisas que muitas vezes o governo impõe sobre nós. Mas se somos cidadãos brasileiros, qual é o nosso dever? Cumprir as leis. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nos dizemos cristãos, e somos influenciados por essas questões. Querido, isso não é de hoje. Um dos motivos que me fez sair do comércio foi situações semelhantes a essa. Porque eu recebia na minha empresa pessoas
que iam vender mercadoria e a proposta era essa. Quem aqui já mediu papel higiênico? Para ver se realmente tem 50 metros, 200 metros, 150. Quem já mediu? Há muitos anos atrás, eu recebi um representante de uma empresa que vendia papel e disse assim: olha, se o senhor comprar uma carreta fechada, eu mando colocar 48 metros em cada rolo e te entrego X pacotes a mais. Falei: moço, isso não dá para mim. Mas eu sei que aqui em Teoflotone teve quem comprasse. Aí a concorrência era desonesta. E essas e outras coisas me levou a tomar uma decisão. Falei: isso aqui não dá para mim. Se eu quiser ser crente, isso não dá para mim. Querido, é isso que Jesus está falando. Ele chama aquelas pessoas e diz: por favor, você tem algum dinheiro aí no seu bolso? Tem. Me mostra aqui. De quem é o retrato que está aí? De César. Portanto, dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Querido, de quem é a sua vida hoje? Qual é a sua verdade? Quais são as suas preocupações? Se você verdadeiramente é crente, é cristão, não duvide do poder que Deus tem, porque mesmo num problema com crises no nosso país, Deus haverá de sustentar você. Deus haverá de te sustentar. Não se preocupe, mas ande correto. Ande de cabeça erguida. Seja honesto nas suas coisas. Sim, essa é um confronto de verdade. A verdade de Mamon e a verdade espiritual. Dos versículos 23 ao versículo 33, havia um outro grupo que foi questionar Jesus porque ele falava da ressurreição. Irmãos, tem verdades hoje dentro das igrejas, na atual conjuntura que nós vivemos, de crentes que não sabem como vai ser a vida eterna. E esse grupo de judeus naquela época que não acreditavam na ressurreição, chega para Jesus e conta uma historinha para ele, rápida. Olha, nós temos aqui no nosso meio uma jovem que ela já casou 7 vezes. E todas as vezes que ela casa, o marido morre e ela casa com outro. Sim, se tem ressurreição, quem vai ser o marido dela lá no céu? Aí Jesus dá uma risada e fala: olha, vocês não estão sabendo de nada. Existe esse tipo de verdade hoje dentro da igreja, de pessoas que esperam que quando morrer vai encontrar com o marido lá em cima. Maridos que acham que vão encontrar com as esposas lá em cima. Jesus chama aquele grupo de pessoas e começa a dizer para eles: e quanto à ressurreição dos mortos, verso 31, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Quando a multidão ouviu essas coisas, ficaram maravilhados. E aquele grupo de pessoas ficou ainda mais decepcionado e enfurecido, porque batia de frente com toda a doutrina que eles sustentavam. As suas verdades estavam agora começando a cair por terra. Muitas vezes, querido, eu e você entendemos que a nossa verdade é que nos levará a um lugar comum. Isso não é verdade. O que nos levará a um lugar comum é a aceitação à palavra de Deus e recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E enquanto tivermos vida aqui nessa terra, o nosso dever
é trabalhar honestamente, viver honestamente, viver o Evangelho e aguardar a volta de Jesus. Quarto e última verdade que eu gostaria de comparar nessa noite, e era uma verdade também mantida pelos judeus, que era a tentativa de pôr Jesus à prova, justamente pelo conjunto de leis que eles tinham, que regulamentava aquele povo naquela época. Leis existentes que regia a moral, o cerimonial, o estado civil. Aí Jesus deu essa resposta para eles. Nesse texto do versículo 23, do versículo 34 ao versículo 40, existe aqui agora um outro grande mandamento, um outro grande ensinamento, que questiona todo esse entendimento de verdades colocadas por aqueles líderes. Jesus resume todas essas coisas, tanto de moralidade, quanto cerimonial civil, quanto o comportamento, vamos dizer, legal de um modo geral, do conjunto de leis. Ele resume em 2 pontos, que é justamente os versículos que nós lemos aqui alguns minutos atrás. Jesus chama a responsabilidade para si e diz, nesse bloco de ensino aqui, que dessas leis, que desses ensinamentos dependiam o quê? Toda a lei e todos os profetas eram dependentes, como ele era dependente. Só que ele não participava da maneira com que aquelas leis eram instituídas sobre as pessoas. Esse mesmo ponto de vista de Jesus talvez seja o meu e o seu ponto de vista em relação ao que nós temos hoje diante de nós. E nós não nos conformarmos com essas leis que nos regem e que cuidam da gente. Leis que muitas vezes são editadas e elas não são cumpridas, principalmente por eles. E nós sabemos que, na maioria deles, quando eles não cumprem lá em cima, a gente tenta aqui embaixo se arranjar de uma forma que a gente também possa usufruir dessas questões. Alguns dias atrás, eu não lembro qual dos evangelistas aqui levantou esse assunto, se o irmão Diego ou o irmão Igor, numa das falas que eles tiveram aqui na igreja. E isso é uma verdade. Sim, esses 45 dias que nós vamos ter de Copa do Mundo aí, vocês não têm a noção do que está acontecendo lá em Brasília. Enquanto o povo está tudo com foco na Copa do Mundo, eles estão aprovando algumas leis aí, e que nós só vamos dar conta disso para frente. A que eu me pus consciente há poucos dias atrás é que já foi votado que o sistema de saúde que os parlamentares têm direito e que era até 22 anos ou 25 anos, algumas coisas dentro desses anos aí, 23, 25 anos, que era direito dos filhos, agora passou para 35. Foi votado esses dias aí. Aí, sim, meu irmão. Não precisa nem comprovar que é estudante, não é isso? Sim, a irmã Samira está acompanhando isso também, que bom. Hein? E os planos particulares, ajuste de 8%. E aí, quando eu e você precisamos da saúde pública, a gente sabe o que a gente vai encontrar aqui.
A maioria das pessoas não estão sabendo disso. O mesmo comportamento legalista judaico é o mesmo comportamento legalista do nosso país hoje e em muitos outros, onde a preocupação, na verdade, não são com as pessoas, é com o sistema. Foi contra essas coisas que Jesus levantou, é contra essas coisas que a igreja hoje precisa estar presente. Sim. Então, o que vai acontecer depois dessas coisas, pastor? Então, presta atenção. No dia que terminar a Copa do Mundo, que alguém ganhar, vai passar alguns meses, alguns dias ou algumas semanas, e aí nós vamos ter até outubro eleições municipais ou estaduais e federais. Fala, querido. Sim. Sim. Esse sistema político que nós temos vivido aí no país e em alguns estados ou países sul-americanos tem bloqueado a palavra de Deus de tal forma que essas coisas estão acontecendo. O irmão William está compartilhando aqui que na Venezuela agora existe uma lei que você não pode andar com Bíblia na mão mais. Querido, essas coisas não estavam tão longe de acontecer aqui no Brasil. Não estavam. E depois da Copa do Mundo agora vai vir alguns meses aí de fomentação eleitoral. E preste bem atenção, sem medo de ser feliz. Eu não acredito que nenhuma dessas pessoas que entre para ser candidato, elas não estejam unicamente pensando nelas próprias, uma maneira diferente de aumentar a sua receita. Eles não estão pensando nem em você nem em mim. Não vão pensar. Querido, se a igreja ela não se comportar como Jesus comportou naquela época, para levantar esses assuntos e fomentar a cabeça das pessoas, diz aqui que as pessoas se maravilhavam com a doutrina de Jesus. Querido, o dia que a palavra de Deus não me fizer vir à igreja com expectação de adoração ao Senhor, é melhor eu ficar em casa. Não venha para a igreja para cumprir um ritual para que as pessoas, ou você diga assim, eu vou lá porque as pessoas me vendo lá estão sabendo que eu estou indo na igreja. Volte os seus olhos novamente aí para os textos que nós lemos. Versículo 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar o sal dos seus, reuniram-se em conselho. Querida, havia uma guerra interna dentro do governo de Israel naquela época, porque eles estavam em Jerusalém. Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Apesar de hoje ser reconhecida por alguns órgãos, mas ela sempre foi. Ali estava a cúpula, e eles sentaram e argumentaram para trabalhar essas questões legais. Um deles, que era intérprete da lei, experimentou Jesus e perguntou para ele: mestre, queridos, eles eram inteligentes, eles não chegavam com grosseria, eles não chegavam com arrogância, eles chegaram, ou sempre chegaram com inteligência e com prudência. Ô mestre, nós sabemos que o senhor é mestre sobre Israel, dá uma orientação para nós aqui, qual é a melhor ou maior
dos mandamentos? O que nós precisamos fazer? E Jesus responde para eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Querido, essa precisa ser a minha e a sua motivação. Pastor Márcio Valadão escreveu há algum tempo atrás em um dos seus livros algumas coisas a respeito desse assunto e perguntaram para ele como é que é o comportamento do senhor nessas questões. Ele diz assim: olha, eu tenho mudado a minha maneira de agir e de pensar. Eu prefiro dizer assim, que Jesus te abençoe, do que dizer Deus te abençoe. Porque se eu digo Deus te abençoe, eu posso estar falando vulgarmente, porque todos conhecem a Deus, mas quando eu digo Jesus te abençoe, eu tenho que ter conhecimento de causa. Amém? Amém. Eu preciso ter conhecimento de causa. Querido, eu não posso estar na igreja para ser adorador sem entender verdadeiramente o que Deus quer de mim e de você. E nós temos desafios diários. Nós somos limitados. Nós precisamos lutar contra a carne todo dia, porque ela será o nosso desafio até o nosso dia final, ou o dia que Jesus voltar, porque Ele pode voltar, e de repente pode te pegar de surpresa. Estava conversando com algumas pessoas e falando sobre esses assuntos, disse assim: o grande problema que eu tenho, e tem outras pessoas que também pensam assim, é de você não ter convicção da sua salvação. Ser crente, acreditar em Deus e não ter convicção da sua salvação. Se alguém te perguntar, você tem certeza da sua salvação? O que você dirá? Querido, dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Querido, nós vivemos numa época que não é lei, agora é graça. Nós não estamos presos a uma quantia pequena de 10%, mas nós estamos 100% apegados a Jesus, dependentes dele e também servos dele, na mesma proporção. Porque Deus, Ele não dá nada dividido para mim e para você. Quando Ele derrama as suas bênçãos sobre a minha vida, sobre a sua vida, Ele dá ela com totalidade. E eu e você precisamos também entender que nós precisamos dar a Deus a totalidade da nossa adoração. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. Quais são as verdades que nos têm distanciado da palavra de Deus? Quais as verdades que nós temos mantido no nosso coração e na nossa mente como sendo certas? E quando nós começamos a refletir, nós entendemos que nós precisamos mudar o nosso posicionamento de adorador. Verdade que liberta, verdade que transforma. A palavra de Deus diz que aquele que mentia não minta mais, aquele que traía não traia mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que é maldizente não maldiga mais, mas que sejam transformados, renovados. Busque os frutos do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Paulo nos aconselha a transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Para nós passarmos por aquela etapa que o nosso irmão ministrou aqui no louvor, de verdadeira adoração ao Senhor, de crescimento espiritual, de experiências com Deus, eu preciso abrir mão das minhas verdades. Você precisa abrir mão
das suas verdades. Querido, nessa noite eu quero desafiar você. Primeiro, se você está aqui nessa noite e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dar oportunidade para você levantar sua mão e dizer: olha, eu quero pensar diferente. Eu quero acreditar nessa verdade de Deus. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você quiser tomar essa decisão nessa noite, em nome de Jesus, levante a sua mão. Segundo, assim como eu e você, que podemos dizer que somos crentes, que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quero colocar diante do Senhor a nossa necessidade das nossas verdades. O que tem decepcionado você, querido? Você tem acreditado em coisas e tido-as como verdadeiras, mas elas não estão te levando a um lugar seguro. Eu quero nessa noite desafiar você como cristão. Eu quero orar por essa área da sua vida. O que tem te decepcionado? Pessoas? O seu trabalho? As leis têm decepcionado você? Eu quero orar por você nessa noite, meu irmão. Quero desafiar você, está com a sua alma atribulada, que essa semana precisou tomar algumas decisões, ou tem decisões ainda para tomar, e você não sabe aonde que você está. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Já temos pessoas chegando para o altar. Levante do seu lugar, querido. Pastor, comigo está tudo bem, não tem problema nenhum. Cuidado. Cuidado. Eu quero desafiar você, querido. Ah, pastor, não consigo arrumar emprego. É verdade, está difícil de arranjar emprego. Não está não, querido. Não está difícil não. O que está precisando é você botar a sua vida na presença do Senhor, modificar a sua maneira de viver, de pensar, e você vai ver que não está nada difícil. Quero desafiar você, querido. Você que tem tido dificuldade financeira, às vezes está apegado com o dinheiro e preocupado e diz: olha, eu não vou contribuir, não vou ajudar, porque a situação está muito difícil, eu não sei o que vai ser amanhã, e trava. Aí você é convertido de entendimento, mas não é convertido de bolso. Jesus deu esse ensinamento. Se você está vivendo algum problema financeiro hoje aqui, em nome de Jesus, eu não sei qual é a verdade que está te mandando ficar calado, eu não sei qual é a verdade que está te amordaçando, mas eu quero pedir você para que em nome de Jesus você saia do seu lugar e venha colocar esse problema aqui no altar do Senhor. Você tem passado por problema financeiro? Você tem vivido dificuldade financeira? Você está preocupado com o dinheiro? Quero orar por você, meu irmão. Você está ansioso no seu trabalho? Você não está confiante nos seus projetos mais? Você confiou em muitas coisas e hoje tem decepcionado com a lei, com o governo, com o Estado. Eu quero convidar você para colocar isso no altar do Senhor. Tem muitas pessoas hoje na nossa cidade que a dívida fiscal está aumentando cada dia mais. Não tem honrado com seus compromissos.
Quero, em nome de Jesus, orar por você. Louvado seja Deus. Senhor, obrigado por ministrar essa palavra desafiadora na igreja nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Esses irmãos e irmãs que estão no altar do Senhor, e de certa forma possam estar preocupados ou ansiosos por qualquer motivo desse que foi ministrado aqui nessa noite, que eles possam colocar a vida deles diante do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Nesses 2 mandamentos estão a lei, toda a lei, todo o princípio de legalidade. E está todos os profetas, todos aqueles que passaram e ministraram e ensinaram no passado, antes de Jesus. Jesus diz que todos esses dependem, a lei depende de amar a Deus e amar ao próximo. Deus, nós queremos amar esses irmãos nessa noite. Amá-los, ó Deus, de tal ponto de levantar problemas e dificuldades e convocar a essas pessoas a não confiarem nas suas verdades, a não confiarem naquilo que eles entendem que é certo, mas que possam depender do Senhor. Deus, o Senhor conhece toda a família que está representada aqui no altar nessa noite. O Senhor conhece os nossos irmãos. O Senhor conhece todas as pessoas. Nós colocamos tudo diante das Tuas mãos, Senhor, e Te pedimos que em nome de Jesus, o nosso coração e a nossa mente possa descansar no Senhor. E Te damos honra, louvor e adoração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, tome posse dessa palavra na sua vida nessa noite. Toma posse. Não fique ansioso. Não fique ansiosa. Confia no Senhor. Aprenda a depender do Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. E Ele diz que vai fazer todas as coisas. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.